Senhores, sejam bem-vindos aqui ao treinamento Linux Essentials, aula 5. E antes de começar a aula, como sempre, frasezinha aqui da semana, eu faço da dificuldade a minha motivação. A volta por cima vem na continuação. Então, quem falou isso foi o chorão do Charlie Brown Jr. Então, bora aqui para a aula, subtópico 1.4, subtópico 1.4, habilidades em TIC e trabalhando com Linux. Ele tem peso 2, quer dizer que vão cair duas questões sobre esse subtópico na prova. Áreas de conhecimento, habilidade de desktop, chegando ali de comando, utilização da indústria de Linux, cloud computing e virtualização, lista parcial de termos, usando navegador, terminal e console, problema de senha, ferramenta de privacidade, uso de aplicativos comuns, código aberto e coisas básicas, né, galera? Assim como todo Linux Essentials, aí uma certificação bem tranquila. Então, bora aqui para a aula primeiro falar de virtualização. O que é virtualização? Eu coloquei aqui um fantasminha, porque a ideia de virtualização é você ter de forma transparente diversas máquinas em uma máquina só. Então, vamos pegar aqui como é feito tradicionalmente, era feito tradicionalmente. Você tem um hardware, você tem um computador, você tem um servidor, na verdade, e depois você instalava o sistema operacional nesse servidor. Aqui a gente colocou o Red Hat, por exemplo, e depois do servidor, a gente tinha, depois do sistema operacional, a gente instalava uma aplicação dentro do servidor, aqui no caso o Apache. Então, a gente tinha aplicação, sistema operacional e hardware. E, normalmente, um sistema operacional por hardware. A gente tem um problema com esse tipo de abordagem, por quê? Porque essa máquina pode ficar subutilizada. Tu pode ter muito hardware para pouca utilização. Então, eu tenho uma máquina subutilizada, eu tenho um hardware subutilizado, quando eu poderia estar usando esse hardware aí de forma mais inteligente. Então, o que o pessoal criou foi o seguinte: a gente tem o hardware, a gente vai ter o que eles chamam de hypervisor, vai ser um programa de virtualização, um software de virtualização. Aqui no caso eu coloquei o XenServer, que é um software livre, pode ser da Microsoft, que eu esqueci o nome agora, pode ser o VMware, enfim, pode ser qualquer hypervisor que você utilize aí, e esse hypervisor ele vai fazer a função, né, de criar as máquinas virtuais. Então eu vou ter uma máquina virtual, por exemplo, que vai ter Red Hat. Dentro desse Red Hat vai ter uma aplicação, no caso aqui o Apache. Eu vou ter uma outra máquina virtual que vai ter o Debian instalado. Dentro do Debian vai ter aqui, por exemplo, o MySQL. Eu vou ter uma outra máquina virtual que vai ter aqui o CentOS instalado, o CentOS instalado. E dentro do CentOS vai ter o PHP. Então, pro Red Hat aí, ele acha que ele está dentro de uma máquina física. E o Debian, ele acha que está dentro de outra máquina física. E pro CentOS, ele também acha que está dentro de uma outra máquina física. Mas, na verdade, essas três VMs estão dentro de uma máquina física só. Quem faz todo o gerenciamento de fingir, de enganar o sistema operacional fingindo que é um hardware é esse hypervisor. Ele faz todo o controle de informação entre o hardware real e os hardwares aí virtuais, né? Então, quem faz isso é o hypervisor. E nesse caso aqui, eu estou colocando como exemplo aqui o XenServer, mas tem diversos outros. Então, eu consigo ter uma flexibilidade maior. Já que a máquina agora é um arquivo, eu consigo compilar esse arquivo, eu consigo aumentar a memória, né? Mas tudo amarrado ao meu hardware físico. Não adianta eu querer colocar 10 GB de memória RAM, por exemplo, na minha máquina virtual, se o meu hardware físico tem só 5 GB, né? Então, sempre eu estou amarrado ao hardware físico. Então, essa ideia de virtualizar, criar hardware virtual, que a virtualização me trouxe, me dá uma flexibilidade muito grande. Eu consigo fazer criação de máquinas mais fáceis, migração de máquinas, parar uma máquina, deletar uma máquina, sem ficar mexendo com o hardware, né? Eu controlo tudo via hypervisor. Então, isso foi uma grande evolução. E o que a gente vai utilizar aqui, pelo menos eu vou utilizar, vai ser um outro tipo de virtualização, que eu vou ter o hardware, vou ter o meu sistema operacional aqui no Mac, que vai ser o macOS. Dentro do macOS eu vou ter uma hypervisor que vai ter o VirtualBox, o programinha que eu vou usar é o VirtualBox, e dentro do VirtualBox eu vou criar minhas máquinas virtuais. No caso aqui, eu vou criar o Ubuntu. Então, bora aqui, galera. O utilizado hoje em dia, normalmente, é o do meio aqui, hardware, hypervisor, e dentro da hypervisor eu crio minhas VMs, né, minhas máquinas virtuais. Hoje em dia já tem uns conceitos novos aí de container, que são bem mais otimizados que máquinas virtuais, enfim, mas isso não cai na prova. Cai na prova só o conceito genérico de virtualização. Então, continuando aqui, a gente vai pegar o conceito aqui de data center. Data center nada mais é que uma facility, né? Uma instalação especial feita para acomodar, gerenciar e suportar recursos críticos de tecnologia de informação de uma ou mais organizações. Então, dentro do data center, eu vou ter, por exemplo, backup de energia, sistema de refrigeramento, sistema de storage,
que seria ali os discos, né, que eu vou armazenar os dados, vou ter os servidores que vão estar instalados ali, todos os meus sistemas operacionais, equipamentos de rede, vou ter sistema de segurança, cabeamento estruturado e por aí vai, tem diversos itens no data center. E o problema de você construir seu data center é que isso é extremamente caro, né, é muito caro construir um data center. Então o que a galera começou a fazer, né, o que surgiu? Em 2009, no início, na verdade, de 2008, por aí, começou a ter uma procura muito grande pelo termo cloud. Se a gente olhar no Google Trends aqui. Então, cloud, nesse período aí, 2008, 2009, começou a ter uma procura muito grande. Por que isso começou a ter uma busca muito grande de cloud computing nessa data, né? 2009, por aí. Porque se a gente pegar aqui, galera, em 2009, 2008, 2009, a gente teve uma crise financeira muito grande no planeta, né? Então, a gente não tinha dinheiro, né? As empresas não tinham recurso para ficar investindo em tecnologia. Então a tecnologia convencional ela tem baixa eficiência porque o hardware e software são dimensionados para um período de pico. Então se eu tenho lá, por exemplo, a gente vai pegar aqui americanas.com, o hardware que é dimensionado para aqueles servidores lá, eles são dimensionados para um período de pico, por exemplo, compras de Natal. E durante o resto do ano aquele hardware fica subutilizado. Então a gente tem uma baixa eficiência na utilização convencional de tecnologia num data center convencional. E a gente tem um alto custo. Outras partes da empresa são baseadas no modelo de consumo. TI, ele requer um alto investimento antes mesmo de começar a funcionar. Então, antes mesmo de eu começar a funcionar, eu tenho que comprar servidor, tenho que comprar rede, tenho que contratar funcionário, tenho que comprar ar-condicionado, enfim. E falta de agilidade. E por TI ser muito complexo, continua sendo a parte menos ágil de toda empresa, difícil de modificar e manter. Então, se eu preciso aumentar os meus recursos, eu tenho que comprar mais servidores. E se eu não preciso mais desses recursos, eu vou vender meus servidores? Então, essa falta de agilidade deixa o custo muito alto. Então, cloud, Morgan Freeman fala aqui, ó, em um mundo onde tecnologia da informação... Leia isso aqui com a voz do Morgan Freeman lá. Em um mundo onde tecnologia de informação é cara, complexa e rígida, cloud computing permitiu usuários finais provisionar qualquer recurso de TI sem nenhum investimento prévio. Você só pagará pelos recursos que utilizar, quase inacreditável. Então, eu vou ter uma estrutura com cloud que a gente chama de on-demand self-service. Eu vou pegar aquilo que eu preciso e que eu preciso utilizar, o que eu quero utilizar. Então eu pego aquilo que eu preciso. Eu não preciso comprar 20 servidores, 30 servidores. Eu vou usando à medida que eu for precisando. Então on-demand self-service, self-service sob demanda. Eu tenho uma elasticidade rápida. Então eu consigo, por exemplo, aumentar um recurso ou diminuir um recurso de acordo com a utilização. Se eu estou tendo uma promoção, por exemplo, no meu site e os recursos do meu servidor começaram a aumentar, automaticamente eu posso criar uma configuração dentro da minha nuvem, dentro do cloud computing lá, que com mais utilização eu aumento o número de máquinas. Baixou o número de utilização, eu diminuo o número de máquinas. Eu consigo ter essa elasticidade. O Resource Pooling é um agrupamento de recursos, eu consigo fazer o meu servidor, os meus servidores no data center, em vez de ser 100 servidores, 200 servidores separados, eu consigo trabalhar neles como se fosse um grande servidorzão. E eu tenho aqui acesso através do mundo inteiro, né? Então, por exemplo, Amazon AWS, Microsoft Azure, SoftLayer, Dimension Data, todos esses são recursos de cloud computing que você consegue acessar do planeta inteiro. A mais famosa, a que criou esse termo aí, né? Esse tipo de serviço foi a Amazon AWS, Amazon Web Service. E eu consigo pagar pelo aquilo que eu utilizo. Então, quando coloquei uma conta de energia aqui, energia você paga por aquilo que utiliza. Aqui, agora com Cloud Computing, você também consegue pagar por aquilo que utiliza. TI tradicional, você tem tudo é por conta da empresa, tudo é responsabilidade da empresa. Com Cloud Computing, eu começo, por exemplo, eu posso ter responsabilidade da empresa só aplicação, infraestrutura de software e sistema operacional, por exemplo. O resto, virtualização, servidor, história de rede, é tudo por conta da empresa que eu contratei aquele serviço de Cloud Computing. Hoje em dia eu posso ter, por exemplo, só a aplicação por responsabilidade da empresa e o resto todo é feito por conta da empresa de cloud lá que eu estou fazendo aquele serviço, comprando aquele serviço. E só para matar aqui essa parte inicial de virtualização, que eu vou fazer aqui, instalar um Ubuntu, eu vou usar aqui o VirtualBox. No VirtualBox, galera, a gente tem um conceito lá de placa de redes virtuais, né? Cada sistema operacional meu, ele vai ter uma placa de rede e eu tenho 3 tipos de placa de rede aqui. E eu tenho a placa de rede da minha máquina física, né? Que eu conecto ela na internet. Pode ser a sua placa Wi-Fi, enfim. Galera, a gente tem um tipo de rede chamada Host Only no VirtualBox. Host Only é simplesmente uma conexão entre o seu computador e a máquina virtual. É como se fosse um cabo ligado entre o seu computador e a máquina virtual. Eu não consigo navegar na internet com uma placa Host Only. Eu tenho aqui uma rede modo Bridge.
Na modo Bridge, ele recebe as configurações da rede local que estão configuradas no seu adaptador físico. Então, se a minha máquina física, aqui no caso, que é uma placa de rede sem fio, eu estou conectado aqui na minha rede local, na minha rede sem fio, eu recebi um IP da minha rede sem fio. Quando eu coloco a placa de rede da minha máquina virtual em modo Bridge, a minha placa de rede da minha máquina virtual vai receber um IP da minha rede local, da minha rede sem fio. Eu tenho aqui, então eu consigo navegar na internet, eu consigo ter uma conexão da minha máquina também local, fazer, por exemplo, uma conexão remota na minha máquina virtual. Então, tenho dois acessos, né? Ida e volta. Eu tenho aqui a placa de rede do tipo NAT, Network Address Relay. Simplesmente ele faz um NAT. Nesse tipo de conexão, a minha máquina virtual vai ter acesso à internet, por exemplo. Mas eu não consigo acessar normalmente essa máquina de forma remota, porque ela está escondida atrás de um NAT. Até que você consegue fazer algumas coisas, mas enfim, para a gente colocar aqui, você não consegue acessar ela remota. Eu prefiro configurar a minha em modo Bridge, beleza? Para sua conexão com a internet, fazer atualização, você pode deixar em modo NAT. Então agora eu vou usar o VirtualBox aqui para instalar o Ubuntu aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é baixar o Ubuntu. Para baixar o Ubuntu, eu vou usar o Ubuntu, né? O Ubuntu. Você pode baixar o CentOS, você pode baixar o Fedora e tal. Simplesmente entrar aqui no site do Ubuntu aqui. Na verdade eu poderia ter vindo aqui até direto em download aqui. A minha conexão está bem lenta aqui. Vem em download aqui e desktop. Download desktop aqui. Você vai colocar aqui, esse Ubuntu 16.04.2 LTS é a versão mais estável que existe. Essa 17.04 é a versão, a última versão existente, porém ela não é a mais estável. Eu prefiro baixar a LTS, Long Term Support aqui. E eu venho aqui em Download. Eu posso baixar via torrent aqui. Aqui ele vai falar que custa $15 aqui uma contribuição. Eu não quero contribuir, eu coloco aqui Not Now, né, agora não. Take me to the download, e vai abrir aqui a parte de download e ele vai fazer o download aqui, né? Vai começar automático. Eu não quero fazer o download porque eu já fiz o download aqui. E agora eu vou abrir aqui o meu VirtualBox. Aqui para instalar o VirtualBox, galera, procure VirtualBox no Google aí e ele vai abrir o VirtualBox aqui. Eu vou colocar aqui uma nova máquina, eu vou colocar aqui Ubuntu, Linux 64 bits, vou deixar tudo padrão aqui. 1 GB de RAM, se você tiver menos memória na sua máquina física, abaixe aqui, pode aumentar, enfim. Vou colocar aqui Create. Ele vai falar aqui onde que vai ficar o seu disco virtual. É um VDI aqui, tamanho, você pode colocar tamanho fixo ou dinamicamente alocado. Dinamicamente alocado quer dizer que ele vai crescendo de acordo com as coisas que você vai instalando nele. Eu vou deixar dinamicamente alocado aqui. Aqui está 10 GB, você pode abaixar, enfim. Vou dar um Create aqui. E vai aparecer aqui a minha máquina virtual. Eu vou aqui em Settings e vou colocar aqui, por exemplo, System. Eu não quero, aqui tá vendo aqui, tem a minha memória que eu tinha colocado lá, 1 GB. Eu não quero disquete, eu vou desabilitar ele aqui. Eu vou colocar aqui, aí tem display aqui, tem network. Network aqui, em vez de colocar NAT, eu vou colocar Bridge Adapter. Ele vai fazer uma bridge com a minha rede sem fio. Aqui no Advanced eu posso, por exemplo, dar um refresh no MAC address dessa máquina virtual. Ela vai subir com um cabo conectado, um cabo entre aspas virtual. E eu vou dar, agora eu venho em Storage aqui na verdade. E aqui controlador IDE, eu vou apontar, eu venho aqui ó, nesse maisinho aqui, onde tem um CDzinho. ADD Optical Driver aqui ó, eu venho aqui no maisinho, escolher disco. E eu aponto aqui para a imagem que eu baixei, que é uma ISO. E dou um abrir aqui. Simplesmente dou um OK aqui, salvando, e agora eu vou dar um Start aqui. A minha máquina, ela vai iniciar. Ela está iniciando aqui. Eu vou simplesmente aumentar essa tela aqui. E ele vai começar a instalação do Ubuntu aqui. Você pode escolher aqui o idioma, eu vou colocar aqui português do Brasil. Vou colocar aqui, você pode experimentar, fazer um teste ou simplesmente instalar. Se você estiver instalando numa máquina, por exemplo, o Microsoft, ele vai dar a opção de você fazer dual boot, que é, você pode fazer o boot via iniciar o Linux ou iniciar o Windows, né? Aqui ele tem a opção de baixar atualizações enquanto instala o Ubuntu. Eu vou deixar isso aqui habilitado, vai demorar um pouquinho mais, mas eu pulo na edição aqui, porque ele já instala as atualizações. Vou dar, lógico, você tem que ter conexão com a internet. Vou dar um continuar aqui.
Aí ele tem a opção aqui, ó, apagar, disco e reinstalar um Ubuntu, na verdade. Aqui nesse caso, como é um disco virtual, não é o disco da minha máquina real, eu vou colocar essa primeira opção. Se você estiver instalando isso como dual boot numa máquina real, que você já tem um sistema seu, ele vai dar a opção aqui de manter o HD e instalar em outra partição, enfim, ele vai particionar para você. É tudo bem simples, galera, não tem muito segredo. Vou colocar um instalar agora aqui. Aqui eu vou colocar, deixar São Paulo, olha aí sua cidade aí, sua time zone, né, para ele pegar certinho o relógio. Português do Brasil, vou só testar o meu teclado aqui. O meu aqui, como é o do Mac, eu tive que colocar em inglês aqui, inglês e deixa eu só testar aqui. Vou colocar aqui o nome Calau, nome do computador vai ser Calau, VM, nome do usuário Calau, a senha vai ser Calau também. Aí você tem a opção aqui de iniciar automaticamente a sessão ou solicitar uma senha e criptografar a sua pasta pessoal. Criptografar a pasta pessoal, você vai criptografar todos os dados que estiverem lá no home do seu usuário lá, dentro da pasta home, né? Então ele vai criptografar tudo que está lá. Isso aqui é uma questão de segurança, né? Se você tem arquivos sensíveis e quer deixar ele criptografado, o Linux vai fazer isso para você de forma nativa, o Ubuntu aqui. Iniciar a sessão automaticamente quer dizer que ele não vai pedir senha para entrar. Vou continuar aqui. E agora ele está fazendo aqui a instalação. Senhores, eu tive que dar uma editada aqui porque estava ficando muito grande. Apareceu essa tela aqui de reiniciar, né? Eu vou dar um reiniciar agora. Ele já fez o update ali provavelmente. Tá dando o reboot aqui. Então apareceu essa tela de login, eu vou digitar minha senha aqui, que é Calau. E vai logar aqui no Ubuntu. Então galera, ele logou aqui no Ubuntu no início aqui, ele vai aparecer esse atalho de teclado, e tereréu, Alt Tab, Ctrl Shift T para abrir terminal, então alguns atalhos aqui eu vou fechar. Então esse aqui é o Ubuntu, né? Aqui do lado direito tem um relógio, tem aqui para você desligar e ligar a máquina, suspender, configurações de rede. Aqui do lado esquerdo tem aqui um PowerPoint aqui do LibreOffice, que chama LibreOffice Impress. Aqui eu tenho o LibreOffice Calc, aqui eu tenho o LibreOffice Word. Funciona, galera, igualzinho o Word, né, da Microsoft. Então aqui está usando o LibreOffice 5 aqui, o 5. Então se eu abrir aqui um documento para salvar, a mesma coisa, Ctrl S, então não tem diferença nenhuma aí de um Word, né? Se você já usa o Word aí na sua vida, você não vai ter dificuldade nenhuma, você vai demorar um pouco a adaptar aqui com o ambiente aqui, mas depois é bem tranquilo. Inclusive, para quem usa Linux, para depois migrar para um Mac da vida é bem mais tranquilo, que são bem parecidos. Botões aqui de fechar, minimizar aqui do lado esquerdo. Então você tem aqui arquivo para salvar, digitar, enfim, nada de outro mundo, né, galera? É só uma questão de adaptação e adaptação bem rápida, não tem muito segredo. Então estão aqui as ferramentas de produtividade aqui, já estão todas aqui. Deixa eu fechar esse negócio aqui. Aqui, eu tenho aqui no Unity aqui, eu tenho um pesquisar aqui, eu posso colocar, por exemplo, aqui, para abrir um terminal, posso digitar aqui, terminal, e ele aparece aqui para mim um terminal aqui. Se eu clicar aqui, ou simplesmente eu posso abrir com Ctrl Alt T. Aqui, no caso, isso aqui é um terminal. Então aqui eu estou acessando aqui via modo linha de comando. Aqui é o meu user, aqui é o nome da máquina. Então, por exemplo, se eu der um ifconfig aqui, eu vejo as configurações de rede. Eu coloquei do modo bridge aqui, então ele pegou um IP aqui da minha rede local. Então, essa é a ideia. Ele já vem aqui com o Firefox instalado, um navegador, né, padrãozão, igual ao Firefox normal. Galera, não tem muito segredo aqui, questões de segurança aqui dos aplicativos. São bem, hoje em dia, já é bem Windows-like, assim, já é bem fácil de mexer, tudo gráfico. A gente vai dar uma olhadinha na próxima aula, questões mais complicadinhas, enfim. Hoje é só instalação e o basicão do basicão, galera.
Se você gostou desse vídeo, galera, um vídeo mais longo aqui, assine o canal, compartilhe, dê like e é isso aí.